E se um dia você acordasse e percebesse que nunca viveu de verdade? Que cada passo, cada respiração, cada decisão foram apenas repetições mecânicas de uma vida que não era sua? Quantos sonhos você enterrou para manter a rotina? Quantas vezes você sorriu só por fora? Este vídeo é um espelho, mas cuidado, ele não vai te poupar da verdade. Você já se perguntou quantas vezes acordou apenas para cumprir um roteiro? Levantar, se arrumar, trabalhar, voltar, dormir. Um ciclo que se repete todos os dias como se a vida tivesse virado um sistema operacional. Sem falhas, mas também sem alma. No início parecia temporário. É só uma fase, mas as fases passaram. Evil, preso em uma sequência de compromissos que não te dizem nada, de obrigações que não te nutrem, de metas que nunca foram suas. O despertador toca e o corpo levanta, mas a alma ficou na cama. Acordar deixou de ser um renascimento e virou um reinício de cansaço. Voca funciona, mas não sente. Cumpre tarefas, mas não vive. O olhar já não brilha, o riso não é mais espontâneo, os dias perderam o sabor. E o mais assustador, você começou a achar isso normal. Como se viver anestesiado fosse só o jeito adulto de existir. Como se não doer significasse estar bem. Mas o que você sente no fundo, essa angústia que não tem nome, essa inquietação sem motivo, essa vontade de fugir mesmo sem saber pra onde, é a alma tentando te acordar. Porque sobreviver é necessário em tempos difíceis. Mas com a sobrevivência vira rotina, a vida vai morrendo em silêncio. E a pergunta que se esconde por trás de cada suspiro é: até quando você vai aguentar não viver de verdade? A sensação começa como um leve incômodo, quase imperceptível. Uma desmotivação aqui, uma falta de entusiasmo ali. Você até tenta justificar, é só cansaço, é só mais uma semana difícil. Mas os dias vão passando e essa sensação se transforma em algo mais denso. Um vazio, um espaço dentro de você que já foi ocupado por sonhos, por paixões, por sentido, e agora tá só. Você até lembra de quem era antes, daquela versão que acreditava que o se emocionava, que tinha esperança, mas ela parece tão distante que dá medo tentar alcançá-la. Porque o que restou foi alguém que cumpre funções, que sabe o que precisa ser feito, mas que já não sabe mais o porquê. É como estar preso em um teatro em que o papel principal foi esquecido. E agora você apenas interpreta uma vida que não reconhece como sua. Esse vazio não é preguiça, não é falta de gratidão. É sinal de que sua essência está sufocada. É o resultado de anos tentando se adaptar a expectativas que nunca foram suas. Tentando agradar, se encaixar, dar conta de tudo, mas ninguém aguenta viver assim por muito tempo sem se perder. E talvez você já esteja perdido há mais tempo do que imagina. Porque o verdadeiro cansaço não vem do corpo, vem da alma. E a sua tá pedindo, implorando, gritando em silêncio por um sentido que vá além de apenas continuar respirando. No começo, você só queria estabilidade. Queria passar pela tempestade sem ser arrastado. E conseguiu. Criou rotinas, se blindou emocionalmente. Cortou o que doía. Ignorou o que te atravessava, mas o que era para ser uma ponte virou prisão, porque agora você sobrevive mesmo quando já poderia estar vivendo. Aprendeu a economizar energia, a reduzir expectativas, a não esperar muito de ninguém menos nem de si mesmo. E nisso, o tempo passou. Os anos se empilharam como folhas em branco. Dias que você viveu sem marcar presença. Momentos que não deixaram memória. Quando foi a última vez que algo te fez vibrar? Que uma conversa te tocou, que uma paisagem te emocionou? Eita, verdade é que viver ficou raro, e você começou a contar como vitória o simples fato de ter aguentado mais um dia. Mas isso não é vitória, é sobrevivência. É um tipo de morte lenta, onde o corpo anda, mas o espírito está inerte. E o pior é que a sociedade aplaude. Dizem que você é forte, resiliente, determinado, mas ninguém pergunta se você é feliz. Ninguém vê que por trás do estou bem existe um ser exausto de fingir normalidade. Viver não é um luxo, é um direito, e você tem esquecido disso. Tem tratado sua própria alma como supérflua, como se ela tivesse que esperar por um futuro melhor que nunca chega. Mas viver não pode ser adiado, porque cada dia que você sobrevive sem sentir, é um dia que nunca mais volta. Você comparece, está presente nas reuniões, nos almoços de família, nos compromissos sociais, sorri quando precisa, responde quando é chamado, participa de conversas como se estivesse inteiro ali, mas não está. A mente vagueia. O coração se cala. E a alma já foi embora há tempos. Não por covardia, mas por exaustão. Exaustão de insistir em uma vida que não escuta seus gritos silenciosos. Exaustão de fingir entusiasmo quando tudo que sente é um vazio cinza. E o mais cruel é que ninguém nota. Porque você aprendeu a atuar, aprendeu a simular interesse, a dizer o que esperam, a encenar o papel de quem está bem. Só que dentro de você existe um luto que nunca foi vivido. Por aquela parte que gostava de música, que se emocionava com o pôr do sol, que acreditava que o amanhã podia ser melhor. Ela sempre se escondeu atrás de uma couraça de eficiência, produtividade e maturidade. Mas viver não é só funcionar. Viver é se emocionar. E ser importer é estar inteiro. E quando a alma se ausenta, tudo perde cor. Mesmo que por fora pareça tudo certo. Você se pergunta o que está faltando. E talvez a resposta seja você mesmo, porque não adianta estar em todos os lugares, se já não está dentro de si. Enquanto não resgatar essa presença perdida, vai continuar assim pressentindo compromissos e ausente da própria vida. Você acorda, olha o celular, levanta, toma banho, café, trabalha, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve pendências. À noite deita, mexe nas redes sociais até o sono chegar. Repete no dia seguinte. A rotina que antes era estrutura, agora virou anestesia. Um jeito eficiente de não pensar, não sentir, não encarar,
o silêncio que habita por dentro. Porque quando a dor ameaça aparecer, você já tem um e-mail para responder. Quando dá sinal, já tem uma louça para lavar, um relatório para entregar, um vídeo para assistir. E assim, a vida vai passando sem que você esteja de fato nela. A mente finge que está tudo bem. O corpo obedece, mas o espírito esse já não encontra mais espaço, porque foi soterrado por compromissos que só servem para manter a ilusão de que está tudo sob controle. A rotina viciou. Viciou no previsível, no repetido, no anestésico, e você até tenta quebrar o ciclo, compra algo novo, faz uma viagem, muda o visual, mas tudo é breve, porque não é fora que mora a mudança, é dentro. E enquanto a rotina for usada para fugir de si mesmo, ela só vai servir para te afastar da vida real. Aquela que pulsa, que dói, que emociona, que surpreende. Aquela que coragem. Coragem para parar e perguntar: o que eu tô fazendo comigo? Porque viver de verdade começa quando você tem coragem de interromper o automático e escutar o que a alma vem tentando dizer por trás de cada gesto repetido. Você lembra quando sonhava com algo maior? Quando acreditava que sua vida teria um sentido, uma missão, algo que te fizesse acordar com brilho no olhar? Pois é. Talvez tenha esquecido, não porque quis, mas porque a realidade foi dura demais. Foram tantas quedas, tantas frustrações, tantas portas fechadas, que o coração se acostumou a esperar pouco. O propósito, aquele impulso interior que fazia tudo parecer ter razão, virou uma lembrança vaga, menos quase uma lenda. E no lugar dele ficou vazio. Só que o ser humano tem um dom. Ele se adapta até a ausência. Aprende a sobreviver mesmo no escuro. E o vazio, por incrível que pareça, também vira hábito. Você para de questionar, para do busker. Aprende a aceitar pouco, a se contentar com migalhas emocionais, a viver dias mornos, porque é mais fácil e meio seguro. Mas também é mais triste, porque ninguém nasceu para apenas existir. Algo em você que ainda pulsa, mesmo que baixinho. Uma voz que sussurra: ainda não acabou, ainda dá tempo. E essa voz precisa ser ouvida. Porque viver sem propósito é como caminhar num deserto infinito. Não importa quantos passos você dê, nunca sente que chegou em lugar algum. E não se trata de ter um grande objetivo glorioso, se trata de viver com intenção, de saber por que levanta todo dia, de encontrar sentido até nas pequenas coisas. Porque sem isso, a vida vira só uma sucessão de segundos desperdiçados. E você não veio ao mundo para desperdiçar tempo, você veio para viver com verdade. Você já percebeu que parou de se emocionar? Aquela música que antes te fazia chorar, agora é só melodia. Um reencontro que deveria aquecer, agora é apenas mais um momento. E o nascer do sol, que antes te lembrava que estava vivo, hoje passa despercebido, como se não tivesse cor. E a ausência de dor pode parecer alívio menos, mas muitas vezes é sinal de entorpecimento. A alma exausta de gritar sem ser ouvida, desliga. Não por fraqueza, mas por autoproteção. E o preço é alto, porque quando você deixa de sentir a dor, também começa a deixar de sentir a vida. Fica insensível à beleza, ao afeto, alegrias sutis que fazem tudo valer a pena. Esse não sentir é um sintoma perigoso. É o grito silencioso de uma alma que se cansou de não ser cuidada. A mente segue operando, o corpo continua respondendo, mas o espírito se retrai. E como se você estivesse em modo avião, presente, mas desconectado de tudo. E aí vem a armadilha. Você começa a acreditar que esse estado anestesiado é o novo normal. Que ser adulto é isso. Que viver é isso. Mas não é. Isso é sobreviver. É resistir, resistir, resistir até que tudo em você se torne pedra. Só que mesmo a pedra um dia se parte. E você não precisa esperar quebrar, precisa despertar. Reconhecer que a falta de dor não é paz menos, é silêncio forçado. E toda alma em silêncio, cedo ou tarde, pede socorro. O seu corpo talvez não chore, mas a sua essência está implorando para sentir de novo, para viver de verdade. Porque, no fim, a anestesia protege, mas também mata aos poucos. Chega uma hora em que a vida tenta te alcançar de todos os jeitos. Um relacionamento que desmorona sem motivo aparente. Uma crise de ansiedade no meio de um dia aparentemente comum. Uma vontade de desaparecer mesmo estando cercado de gente. Tudo isso não são azares, nem coincidências, são alertas. A vida, ela tenta quebrar o silêncio que você colocou dentro de si. Tenta te acordar mesmo que seja com dor. Mas o problema é que quando se vive anestesiado por muito tempo, você desaprende a escutar, não sabe mais decifrar os sinais. E o que deveria ser um convite para mudar vira mais um motivo para se fechar. Você racionaliza tudo, justifica tudo, ignora tudo e segue. Só que a alma, essa não segue. Ela estagna, ela sente, ela adoece. Porque o corpo pode até funcionar no automático, mas a alma exige verdade. E quando essa verdade é sufocada por muito tempo, o universo começa a agir. Ele te tira da zona de conforto, cria rupturas, colapsos. Te leva até o limite. Não por crueldade, mas por amor. Pra ver se finalmente você para. E olha, e senta, porque viver ignorando os sinais é como andar por uma estrada cheia de placas alertando perigo e seguir acelerando, achando que nada vai acontecer. Só que acontece e quando acontece não adianta dizer que não sabia. A vida a sua alma sussurrou. O corpo gritou, mas você não soube ouvir. Talvez agora, diante de tudo que desmoronou, você esteja pronto para escutar o que tentou calar por tanto tempo. E é nesse momento que tudo pode começar a mudar. Você se convenceu de que precisava estar sempre no controle das emoções, das situações, das relações. Criou um roteiro para sua vida onde tudo precisava acontecer, como o planejado, sem falhas, sem surpresas, sem desvios. Mas esse controle,
que parece força, é só medo disfarçado. Medo de sentir demais. Medo de cair de novo. Medo de reviver dores que você prometeu nunca mais tocar. E para manter esse falso domínio, você se congela. Prefere não amar a amar. E perder? Prefere não criar laços a se decepcionar. Prefere parecer forte a admitir que ainda dói. Mas o que você não percebe é que esse controle te isola. Porque o amor não cabe em manuais. O afeto não segue protocolos. A vida é movimento e o controle extremo é uma tentativa de parar esse fluxo. Você deixa de viver para não se machucar. Mas viver sem se machucar não é viver. Isso é esconder da única experiência que poderia te libertar. A vulnerabilidade. Ser vulnerável não é ser fraco, é ser verdadeiro. É correr o risco de se abrir do ser emotioner, de ser tocado por algo real. E sim, isso pode machucar, mas também pode curar. O gelo pode te proteger das quedas menos, mas também te impede de voar. Porque não há como alcançar leveza com o coração congelado. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se prende. No medo, no passado, na dor que não foi digerida. É preciso coragem para soltar. Coragem para admitir que o controle é ilusão e que só quem se permite sentir de verdade encontra a liberdade de verdade. Existem dores que ninguém nunca viu, mas que você carrega como se fossem correntes presas ao corpo. São palavras que você nunca teve espaço para dizer. Cinema, que você engoliu por medo de parecer fraco. Gritos internos abafados por uma necessidade desesperada de parecer bem. E com o tempo, esses silêncios acumulados se tornam um fardo, um peso invisível que te acompanha por onde você vai. Você até tenta sorrir, tenta trabalhar, tenta seguir em frente, mas tudo parece exigir o dobro de esforço. Como se o passo fosse feito com um corpo afundado em areia. Porque não é fácil caminhar quando se está carregando uma bagagem emocional que nunca foi esvaziada. E o mais cruel disso tudo é que ninguém percebe. O mundo elogia sua força, sua maturidade, sua resiliência menos, mas ninguém viu o que isso te custa. Porque para manter essa imagem inabalável, você teve que abrir mão de muita coisa. Da espontaneidade, da leveza, da capacidade de pedir ajuda. E isso cobra um preço alto. Não apenas na saúde mental, mas na alma. Porque a alma sabe o que ainda falta ser dito. Ela lembra de cada emoção sufocada, de cada lágrima interrompida, de cada estou bem que você disse quando na verdade estava em pedaços. Chega um momento em que o silêncio começa a gritar por dentro. E ou você escuta, ou o grito se transforma em sintomas, em colapsos, em afastamentos que você mesmo não consegue explicar. É hora de aliviar esse peso, de começar aos poucos a dizer o que não foi dito, nem que seja pra você mesmo, porque só quem honra o que sente consegue ser verdadeiramente livre. Você construiu paredes, não de tijolos, mas de silêncios, não de concreto, mas de afastamentos sutis, justificáveis. Foi dizendo estou ocupado, depois a gente se fala. Não é nada demais, enquanto erguia muros invisíveis ao redor de si. E tudo isso parecia te proteger, impedir que o mundo entrasse e causasse mais estragos. Mas com o tempo você percebe, essas barreiras não só impedem o sofrimento, elas também impedem o afeto, o toque sincero, a conexão real. Você começa a se sentir isolado mesmo estando rodeado de pessoas, porque ninguém realmente te alcança. E não por maldade dos outros, mas porque você aprendeu a não permitir que te vejam por inteiro. O que começou como proteção virou prisão. O gelo, que um dia salvou sua alma do colapso, hoje a mantém cativa. Porque o que te salvou lá atrás não necessariamente te serve agora. E enquanto você insistir em manter esse escudo, vai continuar vendo a vida acontecer do lado de fora da janela. Intacto sim, mas sozinho. Inacessível. Só que tem um ponto em que o silêncio já não basta, em que o isolamento já não traz alívio, em que você sente falta de ser alcançado, mesmo sem saber como permitir isso. Esse é o início da mudança. É quando você começa a desejar o que antes temia, ser tocado, ser olhado com verdade, ser sentido além da superfície. Mas para isso, é preciso derreter. E derreter dói. Mas ficar congelado dói ainda mais. Pô, viver protegido demais também é uma forma de morrer aos poucos. Você é tão forte. Quantas vezes você ouviu isso? E quantas vezes por dentro você quis gritar? Eu não sou forte. Eu só não tenho escolha. Mas não gritou. Porque parecia feio admitir que estava cansado. Que estava no limite. Que não queria mais ser exemplo de nada. Então você continuou funcionando, entregando, mantendo a pose, cumprindo expectativas que nunca foram suas, mas que pareciam obrigatórias. A verdade é que o mundo não sabe diferenciar força de resistência. Ele olha para sua fachada controlada e acredita que tá tudo certo. E você silenciosamente começa a se tornar refém dessa imagem. Porque se desmontar parece impensável. Porque se quebrar agora parece trair tudo o que já sustentou até aqui. Mas o que o mundo não vê é o preço que você paga por esse papel. Ninguém vê suas noites em claro, suas crises caladas, seus sorrisos que escondem um cansaço que no time não. O mundo viu seu desempenho menos, mas não viu seu desespero. E é aí que mora o perigo, porque você começa a acreditar que precisa manter essa máscara para ser aceito, para ser amado, para não decepcionar. Mas viver assim é sufocante, porque a verdadeira força não tá em aguentar tudo sozinho, está em ter coragem de pedir ajuda, de se permitir desabar, de dizer, hoje eu não dou conta. Isso não te faz fraco, te faz humano. E talvez, se você tiver coragem de mostrar essa humanidade, vai descobrir que há amor também na vulnerabilidade, que o há apoio na queda.
E que ser forte de verdade é parar de fingir que você não precisa de ninguém. Sentir é arriscado. Porque sentir é se expor, é abrir brechas para que o outro veja o que há de mais delicado em você. É correr o risco de ser ferido, rejeitado, incompreendido. Por isso, tanta gente prefere não sentir. Prefere manter tudo sob controle. As emoções trancadas numa gaveta que nunca é aberta. Mas existe um custo brutal nessa escolha. Quando você se protege da dor, também se afasta da alegria. Quando evita o sofrimento, também bloqueia o amor. O problema é que o cérebro não consegue anestesiar só uma emoção. Ao silenciar a tristeza, você silencia o entusiasmo. Ao evitar o medo, você também evita o arrepio do encantamento. E então, a vida se torna morna, rasa, segura sim, mas sem brilho. Você sobrevive, mas não vive. E com o tempo, isso adoece. Porque o ser humano foi feito pra sentir, pra rir alto, pra chorar sem vergonha, pra se emocionar de verdade. Quando você se desconecta disso, sua alma murcha, e por mais que tudo pareça estável por fora, algo começa a ruir por dentro. E você percebe que viver anestesiado é pior do que correr o risco de sentir. Que a dor de não viver é maior do que a dor de se machucar. Então surge o dilema: continuar congelado ou se permitir derreter? Continuar no controle ou se abrir para o imprevisível da vida real? Não existe resposta fácil, mas existe um começo a admitir que você ainda deseja sentir. Que sente falta do calor, que sente saudade de si mesmo. E que talvez, só talvez, já esteja pronto para correr o risco de viver outra vez. Você criou um personagem, talvez sem perceber, talvez aos poucos. Um personagem que não sente, que não sofre, que resolve tudo com lógica e firmeza. Un personage. Que inspira os outros, que parece imune ao caos, que não se abala por nada. Mas esse personagem não é você. Ele é um reflexo da dor que você não soube lidar. Uma forma que a sua mente encontrou de sobreviver no mundo onde demonstrar emoção parecia um risco alto demais. Só que agora, essa persona que um dia te salvou tá te sufocando, porque para manter esse papel você precisa esconder partes inteiras de quem realmente é. Precisa silenciar sua sensibilidade, precisa reprimir sua ternura, precisa mascarar sua humanidade. E, mesmo que você não admita, mesmo que você sorria nas fotos, mesmo que elogie o próprio autocontrole, lá no fundo existe um cansaço enorme em manter essa performance. Porque ninguém aguenta ser inabalável o tempo todo. Porkney deveria ter que escolher entre ser verdadeiro ou ser aceito. E a verdade é que enquanto você sustentar esse personagem, ninguém vai conseguir te alcançar de verdade. Porque o que as pessoas enxergam não é você, é o escudo. E se você quer se reconectar, se libertar, se permitir viver de forma mais plena, vai precisar desconstruir essa imagem. Vai precisar se permitir ser visto em toda a sua imperfeição. Vai precisar admitir: eu também sinto, eu também falho, eu também preciso. E isso não te diminui, te humaniza, porque ser real é infinitamente mais poderoso do que parecer forte. Há um momento em que o gelo começa a derreter, não porque algo mágico aconteceu, mas porque você, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que algo te tocasse de verdade. Talvez tenha sido uma música, um gesto, uma lembrança, algo pequeno, quase imperceptível, mas que atravessou sua defesa e fez o peito doer. De um jeito bom. É nesse instante que você percebe: a sensibilidade não morreu. Ela oculta sob camadas de dor, racionalidade e autoproteção. E agora devagar ela começa a despertar. Mas despertar não é simples. Porque junto com a sensibilidade vem também as dores antigas. As emoções que você enterrou. As verdades que evitou. É como abrir uma janela num quarto trancado há anos. A luz entra, mas também revela a poeira acumulada. E por um momento você pode pensar que está piorando. Mas não está. Está reorganizando, está reencontrando pedaços de si que ficaram esquecidos. E quanto mais você se permite sentir, mais vivo se sente. A sensibilidade, que antes parecia uma ameaça, passa a ser um farol. Ela te mostra o que importa, o que o move, o que te transforma. E acima de tudo, te devolve o direito de se emocionar com a vida. Porque chorar não é fraqueza, menos é liberação. Se emocionar não é drama, menos é conexão. Amar não é risco, é necessidade. E quando você aceita sua sensibilidade, você não se torna fraco. Você se torna inteiro, porque só quem sente por completo vive com profundidade. O mundo não muda, mas algo muda quando você começa a sentir de novo. É como se a névoa que encobria tudo começasse a se dissipar. As cores ficam mais vivas, os sons mais nítidos, as relações mais reais. Você ainda sente medo, ainda hesita, ainda carrega as marcas do congelamento menos, mas agora existe presença, existe conexão, existe vida circulando por onde antes havia apenas resistência. E isso transforma tudo. As conversas ganham profundidade. Os abraços têm peso. As ausências doem mais. Mas as presenças aquecem como nunca antes. Você está inteiro. Tá acessível. Tá disponível. E mesmo que às vezes deseje voltar para o antigo casulo de gelo, algo dentro de você insiste em continuar. Porque você provou o gosto de viver com o coração exposto. E por mais arriscado que seja, infinitamente mais verdadeiro. Não há mais necessidade de se esconder por trás de frases neutras, risos automáticos ou defesas excessivas. Você pode simplesmente ser. Pode falar do que sente sem medo de ser diminuído. Pode mostrar sua dor sem parecer fraco. Com emoção, sem precisar justificar, sem precisar esconder. E isso é libertador. Porque no fundo é isso que sempre te faltou. Permissão. Permissão para sentir. Para errar.
para recomeçar, para ser vulnerável sem ser descartado. E agora que essa permissão foi conquistada, você não precisa mais do gelo. Ele foi útil, ele te salvou, mas não serve mais. Agora o que te salva é o calor de estar presente, o calor de se emocionar, o calor de finalmente viver de verdade. A maioria das pessoas acredita que viver é apenas seguir em frente, cumprir ermitas, manter a rotina, sorrir nas fotos e colecionar conquistas. Mas existe um abismo entre existir e viver de verdade. De verdade começa quando você não precisa mais fingir que está bem. Quando você permite que a tristeza também sente à mesa. Quando a raiva, o medo, a saudade e o amor têm lugar na sua pele sem serem negados. Quando você olha para dentro com honestidade e entende que o gelo que te envolvia não era força, era proteção. E que agora, mesmo com as dores, é possível viver de forma mais íntegra. Porque não existe vida plena com metade da alma congelada. Não existe conexão verdadeira sem vulnerabilidade. Não existe alegria autêntica sem a coragem de também encarar a dor. A vida real é crua, é intensa, é desequilibrada. E por isso mesmo, é rica, é vibrante, é completa. Quando o gelo começa a derreter, você percebe que não precisa de perfeição, precisa de presença, que não precisa controlar tudo, precisa se permitir sentir, que não precisa mais fingir que nada te afeta menos, porque ser afetado é o que te torna humano. E aos poucos o medo de sentir vai sendo substituído por gratidão por poder sentir. Você não quer mais se esconder, não quer mais parecer forte às custas da sua essência. Você quer viver, mesmo que doa, mesmo que fale, mesmo que caia, porque agora, pela primeira vez em muito tempo, você entendeu. Viver é sentir. E sentir, e se libertar, você não vai voltar a ser quem era antes. E sinceramente, nem deveria. Porque aquilo que te congelou também te transformou. Fez você enxergar limites, revelou quem realmente esteve ao seu lado. Expôs as máscaras dos outros e as suas. Descongelar não é retorno, é renascimento. Não é sobre recuperar a antiga versão de si mesmo, mas sobre construir uma nova, mais consciente, mais inteira, mais honesta. Uma versão que sabe onde dói e não esconde mais. Que reconhece seus gatilhos e escolhe, com coragem, enfrentá-los. Que permite a vulnerabilidade, sem se sentir fraca por isso. Essa versão não quer mais viver anestesiada. Ela quer intensidade, queer, presença. Quer vínculos verdadeiros, mesmo que ainda tenha medo. Porque agora ela sabe que o medo não precisa mais comandar. Que pode haver amor depois da dor. Que pode haver recomeço mesmo depois do colapso. O gelo foi necessário, mas agora é hora de dizer adeus. De sair desse estado de sobrevivência emocional e começar a construir uma vida com sentido. .com. Pele exposta ao sol, com a alma aberta ao risco, com coração disposto ao amor, menos mesmo que doa. E se em algum momento você duvidar disso, lembre-se, você já começou. Já tá aqui, já sente, já se emociona, já não cabe mais no gelo. A sua casa agora é feita de presença, de emoção, de verdade. E por mais que isso assuste, é isso que te faz vivo. E você merece viver por inteiro, sem gelo. Máscaras, só com aquilo que pulsa de verdade dentro de você. Se esse vídeo tocou sua alma, se em algum momento você se viu nessas palavras, eu te peço, não deixe isso passar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precise ouvir isso. Às vezes uma frase pode quebrar um silêncio de anos. Aqui no Versão da Mente, a gente fala o que muitos sentem menos, mas poucos têm coragem de dizer, porque sentir é o começo de tudo, inclusive da cura.